Colegas do Legale, meu cordial cumprimento, satisfação enorme estar aqui. Doutores, doutoras, hoje o encontro me é muito caro, sabe, de um apreço muito grande. Vamos falar de um direito material trabalhista, extremamente importante, e vejo que aí na prática ele não é bem trabalhado, e muitas vezes, por conta dessa falha aí na prestação do serviço técnico jurídico, acaba prejudicando o cliente. E o cliente hoje, como abordei inicialmente, me é muito caro porque é muito significativo. E quem é o cliente de hoje? Hoje, especificamente, esse cliente é quem? A gestante. Olha só, a gestante, poxa vida, envolve o quê? No primeiro ponto, para estudar a estabilidade gestante, nós temos que ter em mente o quê? Um princípio fundamental. E qual é? É a vida. Exatamente. Então é a vida, eu tenho que saber trabalhar com isso. E é fácil? Não, não é fácil. Não é? Então é necessário, a necessidade assim, extremamente técnica, não é? Na petição inicial, de saber abordar. Não é? E mais importante ainda, é lá na contestação, saber enfrentar o pedido. Não é? Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso de uma forma bem calma, não é? Temos um tempo bom para trabalhar o encontro, e ele é específico da estabilidade gestante. Então, dá para ir bem passo a passo. E a minha forma de abordagem é essa, não é nem melhor, nem pior, enfim, ela é o quê? Ela é uma forma bem passo a passo, porque eu vou trazer aqui o direito material. Aí depois vamos colocar esse direito material, como ele é visto, como ele é regulado pelas leis, não é? Pelo TST, por meio das suas súmulas e OJs, e depois como isso é aplicado por meio de julgado. Para chegar onde? Para chegar no ponto mais interessante. E qual é o ponto mais interessante? Ora, o ponto mais interessante é saber o que eu tenho que fazer se eu estiver na inicial. E o que eu tenho que fazer se eu estiver aonde? Na defesa, na contestação. Não é? Por isso que é difícil ser advogado. Não é uma arte, é uma coisa assim quase impossível ser advogado. Por quê? Porque não tem uma forma reta de pensar. Não é? Ora estou o quê? Pedindo. Ora estou resistindo. Lá na contestação estou resistindo. Até para colocar aqui o conceito de lide. Né? Eu acho que o conceito de lide mais técnico, curto e que demonstra o que é a lide, é justamente esse que eu comentei. E o que é? É a pretensão resistida. Não é? Então, quem tem pretensão? A inicial, o reclamante. A reclamante, no nosso caso específico. A gestante tem pretensão. Mas, e a outra parte? A outra parte resiste, ela não quer dar. Ela não quer dar o quê? O direito decorrente da gestação. Então é isso. Então, lide, pretensão resistida. Um pretende, o outro resiste. Excelente. Aí vamos aqui, então, dando o encaminhamento no encontro. Maravilha, então. Aqui alguma colocação de um breve currículo, enfim. Não é? E aí entrando, então, em estabilidade e garantia de emprego, que é onde nós já vamos encontrar a primeira... vamos colocar assim, a primeira confusão, não é? Muitos colegas aí falam, poxa, estabilidade e garantia no emprego é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. E assim, sabe, nesses pequeníssimos detalhes que você vê se o profissional está mesmo habilitado, gabaritado, se ele sabe o que ele está falando. É nestes pequenos detalhes que o juiz vai lhe respeitar ou não. Não é? Então é na colocação, não é estar bem trajado, é saber se colocar, é ser humilde, é falar de forma técnica na hora correta. Advogado bom, não que eu seja, advogado bom, não é? O que é? É aquele que fala pouco, fala na hora certa e fala processualmente. Ele fala na hora que tem que falar na audiência, sabe se manifestar. E esse é bom.
E aí ele vai falar o quê? Garantia de emprego, excelência da gestante? Não, não é, doutor, não é garantia de emprego. A sua cliente, a reclamante, ela pode ter ou não o quê? Estabilidade, é diferente. Então tá bom. Então o que é garantia de emprego, então, antes de entrar na estabilidade? O que é garantia de emprego? Muito tranquilo. Garantia de emprego é uma questão aí política, social e econômica. Por quê? Porque são ferramentas, não é, das quais se lançam mão, quem lança mão? Os governos, para fazer o quê? Para evitar a demissão em massa. Então se segura o emprego, como por exemplo um projeto que está aí, não é, para reduzir a carga horária, programas que reduzem a carga horária e naturalmente se reduz o salário. Para quê? Para segurar aquela massa de trabalhador e evitar o quê? Evitar o desemprego. Isso é o quê? Isso é garantia de emprego. Uma outra forma, temos algumas aqui no slide. Mas a outra forma seria o quê? O fundo de garantia, a questão da multa dos 40%. Aquilo é para quê? Aquilo é para fazer o empregador pensar 2 vezes antes de demitir. Por quê? Porque ele vai ter que alçar a multa lá. E é pesado. Então é uma forma do quê? De garantir o emprego, que nada tem a ver com o quê? Com estabilidade. Então a estabilidade caminha num sentido, não é? Pega a estrada por um canto para chegar em determinado ponto. E a estabilidade. E a garantia? A garantia de emprego ela vai por outro lado, não se comunicam, são institutos jurídicos distintos, que não permitem comunicação igualitária. Não é? Então temos que saber distinguir. Bem tranquilo. Para apresentar o material aqui, eu digo para vocês o seguinte, vai ficar tranquilo porque ele é bem passo a passo. Trago toda a fundamentação, né, o direito material, a fundamentação, que é a lei, a súmula, o J, os julgados. Então está um materialzinho bem trabalhado, didático, passo a passo. Né? Então, muito bem. Já sabemos então que estabilidade, que garantia de emprego é uma coisa e a estabilidade é outra. Então, essa estabilidade é o que então? Ela é o que? Uma garantia temporal. Por que temporal? Porque a estabilidade está limitada a um determinado lapso temporal, um intervalo de tempo. Então, muito bom. Então, já sei que a estabilidade, seja da gestante, do cipeiro, do dirigente sindical, do acidentado de trabalho, seja a doença profissional, doença do trabalho, não é? Estas estabilidades, elas vão demandar um tempo, depois lá do fato gerador tem um tempo de estabilidade, daí o conceito ser de uma garantia temporal que o empregado tem de não ser o quê? Despedido. Então naquele intervalo de tempo em que ele goza da estabilidade no emprego, que essa estabilidade é provisória, ele não pode ser o quê? Dispensado. Não é? Então ele está à vontade, pode deitar e rolar? Não, também não é assim. Por quê? Porque a justa causa, não é? Ela rompe a estabilidade. Então, bem tranquilo, já sabemos aí, então, estabilidade e a garantia de emprego que não se comunicam. Então, a estabilidade, ela é o quê? Perene? Não, não é perene. Né? A estabilidade, ela é provisória. Vale por um determinado período de tempo. Que nós vamos ver hoje, especificamente, de quem? Da gestante. Então nós vamos ver até onde vai, quando começa, que é extremamente interessante. Então vamos lá, o próximo passo aqui. Aqueles, então, antes de entrar de uma vez na gestante, vamos ver quem não tem estabilidade. E aqui vale para todos. Né? Para todos o quê? Para todos que gozam de estabilidade. Então, o dirigente sindical, acidente de trabalho, CIPA, gestante, membro, olha só, membro lá do Conselho da Previdência e do FGTS, que também tem estabilidades, né? Também gozam de estabilidade. Mas então, assim, quem não tem? Quem não tem o quê? Estabilidade. Quem? Aquele que goza, né? Que usa, que se vale ali de um cargo de confiança. Esse aí não tem estabilidade, ele não vai adquirir estabilidade nunca. Por quê? Porque o artigo aqui 499 da CLT diz que não tem.
Então vamos na redação do artigo. Não haverá estabilidade no exercício dos cargos de diretoria, gerência ou outros de confiança imediata do empregador. E aí ressalvado o cômputo e tal, não sei o quê. Então o que é importante saber? Importante saber que aquele que gosta de um cargo de confiança, ele não vai ter, naturalmente, estabilidade. Né? Poxa, mas por que eu preciso saber isso? Por quê? Porque você deve fazer o quê? Uma entrevista, colega, doutor, doutora. Não é? E um outro o vídeo nosso aí de petição inicial, chamei bastante atenção para essa questão da entrevista. Então nós temos que fazer uma entrevista bem feita, profunda com o cliente. Não dá para dispensar isso aí, seja reclamante ou reclamada, não é? Sobretudo reclamada, mas o reclamante também não pode ser delegado, não é? Tem que fazer uma entrevista profunda e tirar dali todos os direitos possíveis e imagináveis. Aí chega lá a gestante, barrigudinha lá, tal, preocupada, suada, todo descabelado, doutor, tenho direito, não tenho direito, quero saber, preciso saber como é que faz, e vai lá imbuído, o colega aí imbuído aí de buscar o direito, não é? E não pergunta se ela ocupava algum cargo de destaque, de confiança, não é? E aí vem a defesa da reclamada alegando o quê? 499 da CLT. Olha que maravilha. Para a reclamada, né? Aí com isso a reclamada já leva o processo dela, ó, até lá no TST. Por quê? Porque está ofendendo o 499 da CLT. E o 499, por acaso, é o quê? Da CLT, é uma lei federal. Já dá fundamento para RR. Né? Então, a maravilha do profissional, né, técnico, especializado, o que ele faz? Ele está montando a petição inicial dele aqui, e a contestação também. Nós estamos trabalhando aqui na via ordinária, mas nós já estamos de olho lá no TST, no STF. Porque se necessário for, eu já vou o quê? Pré-questionando a matéria, né? Já vou, excelência de primeiro grau, se manifeste aqui sobre o 499, não é? Na defesa, né? Excelência, se manifeste sobre o 499, a reclamante, não se discute aqui o estado gravídico, mas a reclamante ocupava a função de confiança, e o 499 da CLT fala que ela não tem direito. Olha, não sou eu reclamada que está falando, é a CLT, não é? Então, o que aconteceu aí? Foi falha do colega lá, do advogado do reclamante, que não fez entrevista direita. Não é? Então, qual seria a saída? Olha, a saída seria uma entrevista tecnicamente correta e profunda e perguntar lá se ela tinha algum cargo de confiança. Ela pode até falar que tinha. Aí você, advogado, é que tem que ver se é de confiança mesmo e puxar os requisitos, né, para ver se ela tinha tudo aquilo. Porque se tiver faltando algum requisito para configurar que de fato ela ocupava um cargo de gestão, de confiança, pronto, já está afastado. Não é? E a dica? Por isso que é bom o encontro. Né? O encontro é impagável. Não é? Por que é bom? Porque você, na sua petição inicial, você já vai abrir toda a tese. Vai falar tudo. Excelência, aqui a reclamante é gestante, foi dispensada, a empresa virou as costas, e tem mais, ela ocupava cargo de gestão, ela tinha cargo de confiança e tal. Não, né? Até me reporto ao vídeo lá anterior que nós apresentamos aí da petição inicial. Não é? A petição inicial tem que ser o quê? Curta. Deixa que a reclamada venha com essa tese. E você fala em réplica e derruba ela. Pronto. É assim que vai. Ou então a reclamada vai estar forte e, enfim, vai ter que trabalhar lá e ver o que dá. O que é importante? O importante é saber manejar as armas. Que são o quê? São várias. Mas nós temos de saber manejá-las. Não é? Então vamos continuar. Aqui ainda um julgadinho para deixar mais claro, não é? Então coloquei aqui aquele que não tem estabilidade, não é? Depois mostrei o artigo lá da CLT que fala aqui não tem estabilidade, e agora como isso aí vem aplicado aí pelos tribunais. Esse aqui é da 4ª região. O que fala ali? Ó? Recurso ordinário, reintegração. Ao empregado que exerce cargo de confiança, não se reconhece direito à estabilidade ou garantia de emprego. Aplicação de que artigo? Do 499. Ou seja, quem mandou bem aqui? O advogado da reclamada provou que era cargo de confiança. Será? O bacana é esse, não é? Mas será que o advogado da reclamada aqui que mandou bem, ele tinha mesmo todos os requisitos na mão?
Ou foi o advogado do reclamante que dançou, não conseguiu fazer ali uma contraprova? Não é? Então, olha só, a responsabilidade do processo está na nossa mão. Nossa, olha o tamanho da responsabilidade. Não é? Nós, ao pegar uma procuração, sobretudo do reclamante, que é a pessoa humilde, o advogado, a colega doutora aí que está ouvindo, deveria, sabe o que? Deveria tremer. Falar, meu Deus do céu, eu estou com essa procuração na mão, tenho que resolver essa bucha aqui. Então é isso que a gente tem que estar atento. Muito respeito, não é? Com o cliente. Então, maravilha, não tem estabilidade, a 499 não tem, e vida que segue. Vamos aqui entrar então agora efetivamente para falar da gestante, né? Que é um momento mágico aí na vida da mulher, e por que não na vida da humanidade, porque se tudo bem que precisamos dos dois, mas poxa vida, está tudo na mão da mulher, né? Isso aí é sem controverso. Mas vamos aqui, gestante. Onde vem então, não é, a fonte desse direito da gestante? Está na CLT? Está em súmula, em OJ? Onde é que está isso aí? CF, né? Então onde está? Está no ADCT, né? Que são os atos das disposições constitucionais transitórias, ali no artigo 10 do ADCT, inciso 2 e letra B. O que fala? Fala assim: a empregada gestante não pode ser dispensada desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Maravilha, uma redação aí escrita em português e que mesmo assim demanda muita interpretação. Por quê? Porque olha só, então a gestante ela não pode ser dispensada desde a confirmação da gravidez. O que é confirmação da gravidez? E continua. Até 5 meses após o parto. Ah, ótimo. Então, para um leigo, o que é parto? Ah, parto é quando nasce. Nasceu é parto. Mas e para a medicina? O que é parto? Não é? E para o direito, o que é parto? Olha aí. Né? E para o sociólogo, o que é parto? E por aí vai, não é? Então, muito bom. Vai nascendo aí interrogações. Ah, e aí outra coisa maravilhosa. Interrogação é tudo, não é? Interrogação é tudo. Tudo para quem? Para nós. Que nós? Nós que fizemos direito. Não é? Quem estuda direito fez ciência o quê? Humana. Não tem nada de objetivo aqui. Não tem nada de certo. Essa coisa de 1 mais 1, 2, isso é engenharia, é contabilidade, que mundo ácido, chato, que tudo é certo. Tudo é certo. Aqui não tem nada certo. Aqui não tem nada certo. Aqui tem tudo certo e tudo errado e tudo bem e tudo junto e misturado. É isso aqui é o que é o direito, é a maravilha, é a interpretação. Então nós temos que abrir esse artigo 10º aí. E aí estudando isso daí eu levantei aí 5 questões, não é? Qual que é a primeira? A primeira é isso aqui, ó. Se o empregador, quem é o empregador? Patrão. Se o empregador necessita ser comunicado do estado gravídico da empregada, será que ele necessita, o empregador, ou ele não necessita? Ou não é ninguém na ordem do dia, o empregador? E aí, quem é o empregador? Não é? A segunda, se a empregada, então, precisa ter conhecimento do estado gravídico antes da dispensa, ou seja, a reclamante, não é? Se vê ali grávida, e aí a questão que se coloca é essa daqui. A empregada precisa de ter conhecimento do estado gravídico dela, não é? Antes do momento da dispensa, da rescisão do contrato de trabalho? Precisa, não precisa? Como é que é isso? O que mais ainda? Mais essas 3. Olha lá a terceira. Se esta estabilidade gestante enseja a reintegração ou a indenização? Né, enseja, né, ou seja, dar origem, né, ensejar, dar origem. Então, o que é essa estabilidade nos proporciona enquanto técnico do direito? Poxa vida, está lá na sua mão um caso, está ali a jovem, ou a senhora, ou seja lá quem for, a empregada ali gestante. Né? E o que nós vamos fazer? O que nós podemos pretender lá na petição inicial? A reintegração ou a indenização? E aí tem que tomar cuidado, hein? Muito cuidado. Colega aí, doutor, doutora, que pega lá a procuração, e ela já te entrega a procuração logo nos primeiros meses da gestação. Ela foi dispensada, aí se viu grávida, procura advogado. Porque ela é leiga, ela procura quem? Um tal de doutor.
Aí o doutor pega a procuraçãozinha, o que ele faz? Guarda lá no gelo e deixa a coisa andar. Deixa a mamãe lá, vai ter o filhinho dela, tal, não sei o que. Aí ele entra com a ação. Esse coleguinha está procurando, né? Ele está procurando reintegrar a gestante ou ele está procurando indenização? Então, é o primeiro ponto, não é? O que o direito protege? Não é? O que o direito trabalhista protege? O trabalho ou a indenização? Então, cuidado aí, nós vamos chegar especificamente nesse ponto. O quarto, se a gestação é interrompida por aborto espontâneo, ocorre uma situação lá, um aborto espontâneo, uma questão natural, enfim, a mulher acaba perdendo a gestação, ou então se a criança, pior, uma loucura, a criança aí nasce morta, não é? E aí, e a estabilidade dessa mulher, como é que vai ficar? A estabilidade dessa gestante, como que vai ficar? Não é? Ela perdeu a gestação, não tem mais vida. Ou pior, nasceu sem vida. E como é que fica a questão do direito dela, da estabilidade? Vamos ver também. E por fim, a quinta questão, se a empregada engravidar no curso do contrato a termo, não é? O que é contrato a termo? É contrato que vai ter fim, não é? Qual? De experiência, do aviso prévio. Então, contrato com prazo determinado, por conta que a questão justifica, por conta do que aquela empresa produz, né? Então, a empresa que é sazonal, vamos colocar assim. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ela vai ter, o contrato é a termo. Pode contratar a termo nessas condições? Pode. Mas e aí? Ela se viu grávida. A empregada se viu grávida num curso de contrato a termo. Como é que fica a gestação, né? A estabilidade? Gestação não, que a gestação vai continuar. Enfim, vamos aqui então no primeiro dos 5 pontos levantados. Qual que é o primeiro? Da necessidade de conhecimento do empregador. Né? Então, vamos estudar agora se é necessário o empregador ter ciência ou não. Do quê? Do estado gravídico, não é? Da reclamante. E olha, aí eu chamo a atenção, para as mulheres. Olha a redação do artigo 391 da CLT. Olha que coisa louca. Presta atenção. Artigo 391. Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio. Imagina você. Precisou regular isso. Então a mulher, não é? Tadinha, a mulher casou, precisou de uma lei para dizer que não pode dispensá-la por justo motivo. E qual seria o justo motivo? É louca? Tá possuída? Não, porque casou? Não, então. Mas continua a redação. É só para ver a que ponto já chegou. Né? Ter que regular que a mulher, porque casou, não é motivo para justa causa. Aí, continuando, a redação da lei continua falando assim, que também não é motivo para rescindir o contrato aí. Por justo motivo, o fato do quê? De se encontrar em estado de gravidez. Então, o que está dizendo a lei? A mulher veio, veio trabalhando no curso do contrato de trabalho, não sei o quê, engravidou. Pode dispensar? Não, não pode. Por quê? Porque tem um artigo de lei falando que não pode. E que lei que é? Poxa, CLT 391. E é lei o quê? Federal. Olha que maravilha. Lei federal leva seu recurso até lá no TST, no mínimo. E por que eu chamo a atenção disso? Só porque eu sou chato? Não, é porque é importantíssimo. Você tem que saber isso aí. Né? Você tem que saber conduzir o processo. Não é? Muito bom. O parágrafo único está aí no contexto. Então, o que eu tenho que saber desse ponto? Se o empregador tem que saber, se a empregada tem que saber, como que faz? É simples. Ninguém tem que saber de nada. Ninguém tem que saber de nada. Nem o empregador e nem a empregada. Tem que saber o quê? Tem que saber se estava grávida, não estava grávida, se dispensou. Não tem essa. O empregador não tem que saber se a empregada está ou não grávida. O empregador, ele tem lá o quê? O princípio da alteridade e ele vai gerir o negócio dele, ele vai tocar o negócio dele da forma com que ele acha que está correta. Né? E se ele entende que tem que dispensar, dispensa.
mas ele não tem como submetê-la a um exame para saber se está ali gestante ou não. Até porque, se fizer isso, é um ato discriminatório, não é? Lei 9.029, então é interessante olhar isso aí também. Você tiver pelo reclamante, pela reclamante aqui no caso, já é interessante você colocar essa tese aí, já pedir a rescisão por ato discriminatório. Nada rescisão em dobro, olha que maravilha, tem vários aspectos interessantes. Então, muito bom. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que pouco importa se a empregada ou empregador conhece ou desconhece o estado gravídico, não é isso que importa. O que importa então? Importa um outro ponto que nós já vamos chegar. Então, a primeira questão que levantamos é, o empregador, ele precisa saber se a empregada está gestante? Não, ele não precisa saber, ele não tem que saber. Ele não tem que saber da vida do empregado. Ele tem que cuidar da empresa. Ok. Segundo, vamos continuar. Né? Até antes de entrar no segundo, até que a súmula 244 aqui do TST. Como eu disse, esse material aqui é extremamente didático, né? Vai estar surpreendendo. A súmula 244 do TST fala o quê? 1. O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Então, o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador, como a gente havia dito, pouco importa. Se ela estiver grávida e comprovar a gravidez dentro do curso do contrato de trabalho, que é o que importa, está garantido o direito dela. Ok? Muito bom. E aqui um julgado ainda. Estabilidade provisória da gestante, desnecessidade de conhecimento da gravidez pelo empregador. Responsabilidade o quê? Objetiva. Olha que maravilha. Para o reclamante, né? Maravilha. Então vamos lá. A proteção ao empregado estabelecido no artigo 10, inciso 2, letra B aí do ADCT, depende única e exclusivamente da efetiva ocorrência da gravidez. Então basta estar grávida, e pouco importa se o empregador sabia ou não sabia. Não é? Condição que independe da ciência do empregador e até da própria empregada. Assim, realizado o exame médico confirmatório do estado gravídico e constatado que seu início do quê? Da gravidez, se deu ainda na vigência do pacto laboral, é a empregada detentora da estabilidade provisória, versada na norma constitucional, sendo vedada sua despedida arbitrária ou sem justa causa. Então, pouco importa o conhecimento aí do empregador, como a gente havia dito. E agora ficou bem exemplificado, não é, bem passo a passo colocado aí, que vai ajudar você a fazer sua petição inicial, vai ajudar você a resistir na contestação, enfim, material bacana. Aí vamos agora para a segunda questão. Qual é a segunda? É da necessidade de conhecimento de quem? Da empregada. Maravilha, volta lá na lei, ó, artigo 10. Não é? Fala o quê? Que a gestante está garantido a sua proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante desde o quê? Desde a confirmação da gravidez, até 5 meses após o parto. Confirmação, não é? Então, a lei falou confirmação da gravidez. Puxa vida. Isso daí é que é o start. Isso daí é que vai falar que é o lapso inicial da garantia da estabilidade gestante. A lei fala desde a confirmação. E como é que eu confirmo que essa mulher está grávida? Só quando ela tiver gordinha? Não, tem outras formas. Né? Essa confirmação pode ser uma confirmação íntima da mulher. Ninguém conhece melhor o corpo da mulher do que ela mesma, não é? Aí ela tem a questão íntima que ela mesma já vai descobrir, ou ainda o quê? Por exames, não é? Naturalmente que para uma demanda, como o contexto que estamos inseridos aqui, imagina, curso de Direito, vai precisar de ter o quê? Uma tal de prova. E a prova, sim, é o quê? O exame. Muito bom. Que esse próximo slide fala exatamente isso, né? Desde a confirmação. E o ADCT, ele usa esse termo, desde a confirmação da gravidez. Só que o ADCT, lá que garante a estabilidade da mulher, ele não fala que ele não expressa se essa confirmação deve ser dentro do contrato de trabalho ou se admite fora, ainda depois da dispensa. Não é? Então ele não fala.
E ele não fala se é contrato a prazo, se é contrato por prazo determinado, indeterminado, não fala nada. Ele simplesmente fala o quê? Ele, a DCT lá que está dando direito, a fonte do direito de estabilidade da mulher, fala simplesmente o quê? Que é desde a confirmação. Não é? E não fala se é ou não aí no curso do contrato de trabalho, não fala nada. Só que é desde a confirmação. Muito bem. Para confirmar, então, nós precisamos do quê? De um atestado. Aí o atestado, sabe o que vai falar? O atestado vai dar o quê? A data muito próxima, com uma margem de erro muito pequena, do quê? Da concepção. E isso é que é importante. É quando namorou lá, quando deu certo, não é? E fecundou. Então lá vai ter o quê? Lá vai ter a data da concepção, o encontro, não é? Então maravilha, é essa data que nós precisamos. E aí com a data da concepção, não é? Data X do mês X do ano X, nós vamos pegar essa data da concepção que o atestado deu e vamos levá-la para o contrato de trabalho, que foi da data X à data Y. Se essa data da concepção se encaixar dentro do contrato de trabalho, ela tem a garantia da estabilidade. Por quê? Porque a concepção foi no curso do contrato de trabalho. Muito bem. Mas foi no último dia de um contrato a termo. Pouco importa. Foi dentro do contrato de trabalho? Foi. Estável. Conseguiu a estabilidade. Não é? O que mais aqui legal? A aplicação disso daí que nós estamos vendo. Olha só. Um julgado aí da primeira região. Primeira no Rio, né? Primeira região. Estabilidade gestante. Concepção no curso do aviso prévio. Olha aí, ó. Contrato a termo. Né? A estabilidade gestante prevista na letra B, inciso 2 do ADCT, artigo 10 do ADCT, é instituto jurídico de proteção ao nascituro, e este, enquanto sujeito de direito, faz jus à proteção que alude à Carta Magna. Olha que maravilha. Protege-se o que? A vida, o nascituro, ou a criança. Não é? E continua o julgado. Assim, a concepção, olha aí, ó, a concepção no período do aviso prévio indenizado não impede o reconhecimento da garantia provisória ao emprego. Olha que maravilha, indenizado ainda o aviso. Então, o que é isso? Isso quer dizer o quê? Concepção. Achou a data da concepção? Achei. Foi de dia, de noite, não importa. Achou a data? Achou. Ótimo, pega essa data e encaixa no contrato lá do período do contrato de trabalho. Encaixou? Encaixou também. Ficou dentro? Ficou. Então ficou dentro o quê? A estabilidade também. Ai, que bacana, não é? Muito bom. E agora uma chancezinha aí para a reclamada. De repente você é advogado da reclamada, que também sou, às vezes pelo reclamante, às vezes pela reclamada, é a vida, né? Então nós estamos ali advogando para a reclamada, tem uma tesezinha aqui, ó, que para você salvar no seu arquivo de maldades, exatamente, lá no seu arquivo de maldades, eu tenho um arquivo de maldades lá, não é? Sobretudo quando nós estamos pela reclamante, ou pela reclamada. Aí, quando estamos defendendo a empresa, nós precisamos de um produto para vender para esses clientes. E um desses produtos, o que é? Olha que maravilha, por isso que eu falo que é maldade. É você inserir na redação do aviso prévio, que é dado lá para a gestante, para a empregada, que você não sabe se é gestante ou não, enfim, para todas as empregadas que se desligarem daquele seu cliente, o que você vai fazer? Olha o produto que eu estou te dando para você vender para o cara lá. É você colocar o seguinte, tem lá a redação do aviso, que você é advogado, né? Você já viu lá, se está direitinho do seu cliente, aí você insere um parágrafo ali maldoso. O que você faz? Faz isso aqui, ó. Olha que bacana, olha aqui, atenção aqui no slide, fala assim. Ó. Então, quando da comunicação do aviso prévio, você constar esse parágrafozinho, não é? Constar expressamente que será nulo de pleno direito, caso a trabalhadora esteja ou se descubra grávida. O que será nulo de pleno direito? O aviso prévio, né, gente? O aviso prévio será nulo de pleno direito, caso a trabalhadora esteja ou se descubra grávida. Por quê? Porque às vezes ela sabe que está grávida e vai ficar quietinha. Ou então às vezes ela não sabe e sai também. Então você pega as duas, não é? Então será nulo de pleno direito caso a trabalhadora se descubra grávida, se descobriu grávida, né? Ou então esteja logo de uma vez.
Até o quê? Até a comunicação deste aviso. Então, ó, estou te dando aviso hoje, tá aqui, ó. Então, se você, aí para frente, você se descobrir grávida até o dia de hoje, você tem que fazer o quê? Olha só. Deverá, nesse caso, retornar ao emprego em 30 dias. Sob pena do quê? Abandono de emprego e renúncia à estabilidade. Então, o que nós estamos fazendo aqui pela reclamada? Nós estamos dando a mão para a reclamante, para futura, né? Reclamante, para empregado. Falando, olha, filha, presta atenção. Você está sendo dispensado hoje, você está indo embora, vai para tua casa, vai tocar a tua vida lá. Mas, se você se descobrir grávida, ou você estiver grávida, até o dia de hoje, que é o dia do seu aviso, então o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, hein? Então você tem 30 dias do dia que você perceber aí que você está grávida, se é que você vai estar grávida, enfim, se acontecer de você engravidar aí, você tem 30 dias para voltar aqui da data de hoje. De quando você se descobrir grávida, você vai ter os 30 dias para voltar aqui, não é? Então você está sendo advertida hoje que você está indo embora. Pronto, acabou. E ela vai embora e pelo menos fica uma salvaguarda aqui para a reclamada. E aqui já aproveito para dar uma outra dica para o colega, a colega que advoga para a empresa. O que é que tem que fazer? Se você não fez isso aqui no aviso, que é novo isso aqui, é novíssimo isso. Ah, eu não fiz isso no aviso. Tudo bem, você não advogava lá para aquela empresa ainda, enfim, não fez. Ótimo. Mas aí, o seu cliente recebeu a intimação. De quem? Da gestante. O que você tem que fazer para minimizar os riscos? Porque advogar para a empresa é minimizar risco, porque a pancada é certa, né? Então nós temos que minimizar o risco. Como é que nós vamos minimizar o risco? Olha só, lá o restaurante, 40 mulheres trabalhando no restaurante lá. Então muito bom, servindo as quentinhas lá, maravilha. Cada pouco a gente vai lá também filar, para trocar uma ideia com o cliente lá, almoça ali também, então tá bom. Aí você faz o quê? Você pergunta, né? Faz uma entrevista ali para saber o seguinte, tem alguma intimação, recebeu alguma coisa? Doutor, recebi essa daqui essa semana, eu até ia passar para o escritório, tal, a intimação está aqui. Aí você olha lá, poxa vida, mas ela está falando que era gestante. Falou, rapaz, não sei se ela saiu daqui, que ela era meio gordinha, não sei se ela estava grávida, não estava, eu acabei mandando embora, que está essa crise danada e tal, o que a gente faz agora? Eu falei, fica tranquilo, uma dica, fica tranquilo. O que é que nós vamos fazer? Notifica quem? Os dois. Que dois? O advogado da reclamante, ou advogada da reclamante. E quem? A própria reclamante. Notificação com a R, tudo direitinho. Manda um lá para o advogado e manda outra lá para a reclamante. Falando o que para eles? O posto de trabalho está à disposição. Não sabíamos que a senhora estava gestante. Não é? Então, volte a trabalhar imediatamente. Pronto, ali você já deu uma ceifada na pretensão. Porque às vezes vai ter, ela está no 4º mês ainda da gestação, tem mais 5 para frente, depois tem mais 5 de estabilidade, aí tem um ano para pagar lá, para o cliente pagar. E ali você já dá uma ceifada, já chama ela para trabalhar. E se ela não vier? É renúncia ou não é? Aí nós vamos ver mais para o fim, né? Que é uma coisa de cada vez aqui, senão tem correria, passo a passo para entender o instituto. Então aqui já pagou 1000 vezes se encontra essas duas teses maravilhosas para quem? Para a reclamada. Muito bom. Aí chega no terceiro. O terceiro fala reintegração ou indenização. E agora? Né? O que está garantido? Né? A legislação garante aí. Né? Como eu havia dito antes lá. O que é garantido aqui no direito do trabalho é o quê? É o emprego. O emprego está garantido, o emprego é seu, tá certo? Mas e a indenização? A indenização é em segundo plano. Então, colega aí da inicial, né, reclamante, advogada, né, advogado, tá na inicial? Tô na inicial, ótimo. O que você tem que fazer? Você tem que pedir primeira reintegração. Tem colega que ele quer 30%, ele quer, calma, vai, técnica. Primeiro você pede o quê? Excelência, tem que reintegrar que ela tem o direito dela de estabilidade. Mas, se ficar uma animosidade, se constatar animosidade que não dá para reintegrar, então que indenize. Mas nós queremos a reintegração. Pronto. Não é para ir pedindo a indenização. Excelência, eu quero os 30%. Calma, não é? Então, coisa de cada vez. Vai chegar lá, vai receber, vai dar tudo, todo mundo vai dar tudo certo. Não é? Então tá bom.
A súmula 244, então, vai tratar da matéria. Olha o que a súmula 244, inciso 2, nós já vimos um, né? Que fala do empregador. Nós vamos ver o 2 agora do TST, a súmula 244. O que é que fala? Fala assim, ó. A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. Então, olha aí, ó. Garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se essa se der no curso do período de estabilidade, que é quantos 5 meses após o parto. Passou dos 5 meses após o parto? Passou. Dá para reintegrar? Aqui está falando que não. Mas a segunda parte do inciso 2 da súmula fala o quê? Do contrário, que contrário? Se não der para reintegrar, porque já passou o período de estabilidade, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes. Então, você, advogado espertão, vai deixar passar o período de estabilidade, para então você buscar tudo para trás, para ganhar uma indenização gorda, né? Mas não é bem assim, hein? Não é bem assim que a jurisprudência entende, não. E tá certo. Então, toma cuidado. Não vai com muita sede, não. Vamos ver a aplicação disso daí. Olha um jogadinho bacana. Gestante. Período estabilitário em curso. O que é período estabilitário? Pô, o período da estabilidade está em curso. Não é? Ausência de pedido de reintegração. Indenização substitutiva indevida. Ó, que maravilha. Não é? Aí vem explicando a ementa, né, do julgado. Fala assim, ó. 18ª região, a 18ª é Goiás, né? Um forte abraço para o pessoal de Goiás, aí, Goiânia, todo, né? Então fala o quê? Fala assim, ó, a empregada não possui direito à indenização, mas sim ao emprego, que é o que eu tinha acabado de falar. Né? Não adianta ficar com os olhos, eu quero indenização, calma, o que está garantido aqui, em primeiro lugar, o que é? É o emprego. Por isso que reintegra. Se não der para reintegrar, aí sim é que vai ser indenizado. E olha lá que nem assim às vezes, hein? Olha que legal. Aí continua. Né? Essa finalidade da norma, cravada no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, que é o que nós estamos estudando, né? Esse é o fundamento. E diz o que o julgado? Logo, a não reintegração com o consequente deferimento dos salários e verbas referentes ao período de estabilidade, constitui faculdade do magistrado. Está na mão do homem da capa preta. Que, analisando caso a caso, apreciará a conveniência fática do retorno ao serviço, e não direito certo da gestante. Então, o que está falando o desembargador aqui? Que é o judiciário que vai ver se reintegra ou se não reintegra, se tem animosidade apta a não reintegrar e indenizar. Não somos nós, advogados. Né? Lembrando, né? Sempre lembrando que Deus, né, quando nos fez, os advogados, ele fez para quê? Para pedir. Pedir. E o que o advogado faz? Pede. Quando? O tempo inteiro da carreira. Mas vai morrer pedindo? Vai morrer pedindo. E vai ganhar muito dinheiro com isso, mas vai morrer pedindo. Quem manda ou não, quem vai aceitar a sua tese ou não, é um tal de juiz. Então é isso, do jeitinho que ele colocou aqui, ó. Não é? Constitui, então, aí faculdade do juiz que vai o quê? Apreciará a conveniência fática, o fato, caso a caso, do retorno ao serviço e não direito certo da gestante. Não tem direito certo da gestante. Continua. Nessa esteira, nesse sentido, não é? Nesse encadeamento de ideias, olha que maravilha. Indevida indenização substitutiva, quando a trabalhadora ajuiza a ação trabalhista 6 dias antes do término do período estabilitário, visando tão somente obter seus efeitos pecuniários, recurso desprovido no particular. A reclamante perdeu na vara, entrou com recurso e tomou na cabeça lá no tribunal. Tá certo? Corretíssimo. Por que ficou cozinhando o galo para entrar com a ação lá na frente? Se entrou com a ação há 6 dias do término do período de estabilidade, ela entrou com a ação. Faltava 6 dias para o término, não da Bienal. Faltava 6 dias para o término dos 5 meses da estabilidade gestante acabar. Aí o advogado, espertão,
Entrou com 6 dias lá, para quê? Para ele buscar tudo e falar, agora não vai dar para reintegrar, eu ganho tudo. Ganhou, olha que você ganhou mesmo. Sabe o que você pode ganhar, advogado esperto? Pode ganhar o quê? Se foi o caso também, né, dessa reclamante já ter passado a procuração lá atrás, no começo da gravidez dela, e você, advogado, ficou cozinhando galo aí para entrar com a ação, em busca só da indenização e não da reintegração, pode ela ir lá reclamar na OAB. Aí já pensou, o senhor recebeu um convitinho para ir lá na OAB? Vem, doutor, vem explicar aqui por que o senhor fez esse serviço aqui. Não é? E mais ainda, você pode tomar na cabeça aqui na esfera administrativa na OAB, e depois nada impede dela entrar com uma ação para cobrar do doutor. Olha, eu perdi minha estabilidade porque o senhor não soube manejar o processo de forma correta. Então fica esperto. Né? Não é assim, é tudo nosso não. Não é tudo nosso não, calma. É tudo nosso desde que saiba, né? Trabalhar no tudo nosso. Outro exemplo. Estabilidade provisória, gestante, pedido de indenização sem pedido de reintegração. Aqui o juiz entendeu o quê? Possível, possibilidade. Olha só, o fato da reclamante não ter postulado a reintegração, perseguindo apenas a indenização do período correspondente, não é motivo suficiente para o seu indeferimento. Olha que maravilha, isso é direito. Esse aqui já está contrário àquele anterior. Aí ele continua. Pois não se coaduna com a mensagem, mens legis, né, com a mensagem, com a redação da lei, da proteção legal, mormente quando a autora, na causa de pedir lá na inicial, postula de forma expressa a conversão da reintegração em indenização, por ter se desentendido com o gerente da ré. Então aqui o advogado reclamante já foi mais ligeiro, ele já cavou uma situação, fala, excelência, eu estou pedindo a reintegração aqui, porque eu sei que o que o direito do trabalho protege é o emprego, mas já adianto para Vossa Excelência, não tem mais espírito amistoso para trabalhar, porque já tem uma animosidade com o gerente da ré, da reclamada, e continua. Contudo, o que emerge das provas produzidas nos autos é que nem a obreira, tampouco seu empregador, tinham ciência do estado gravídico no momento da ruptura do contrato de trabalho, fato que, por si só, gera óbice ao deferimento do pedido, sentença que se mantém sob diversos fundamentos. Ou seja, a reclamada naturalmente perdeu, entrou, tentou ali uma nova tese para dizer que, olha, não foi lá aqui, não foi lá, ninguém sabia, tal, mas valeu o quê? Valeu, naturalmente, o período aí de estabilidade e ganhou a indenização, porque com certeza a concepção foi dentro do contrato de trabalho. E a reclamada não conseguiu virar no tribunal. Não é? Então, excelente. Bem tranquilo esse ponto aí também. De forma que eu trouxe aqui jurisprudência, para quê? Para nós podermos analisar que tem saída para os dois lados. E o meu objetivo aqui é deixar você de olhos bem abertos para saber pedir. Por quê? Porque não é fácil. Né? Então, lá, nós estamos aqui só para pedir, mas nós temos de saber pedir. E não é fácil. Né? A prática mostra. Canso de ver colega, né? Desculpa, canso de ver colega aí perdendo, ganha, porque a reclamação trabalhista você não vai perder tudo também, ganha alguma coisinha, mas, poxa, o filé você não ganhou, por quê? Porque vacilou, não soube pedir. Então aprende a pedir, ó. Vamos aprender aqui. Né? Outro ponto agora, muito bacana também, é a questão da gestante, qual? Doméstica. Aqui tem uma peculiaridade, por quê? Porque a doméstica ela está fora do contexto do empregado normal. Né? O empregador dela é pessoa física, ela trabalha aqui no âmbito do lar. Né? Agora imagina ali uma reintegração da doméstica, né? Até para usar um termo no forceps, né? Na marra, reintegrar a doméstica lá no lar da patroa, não é? Por uma ordem judicial. Isso de cara já deu animosidade, nem reintegra. Não é? Tanto que tem a lei aí complementar que já trata disso aí, ó, artigo 4º, lei complementar de 2006. O que fala? É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da doméstica. Essa redação vem lá do ADCT, não é? Da doméstica gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E esse contexto que eu estou comentando,
animosidade de largada com a questão de trabalhar no lar, que se difere de trabalhar numa empresa, já é bastante acentuada. Por quê? Porque, poxa vida, numa empresa, por menor que seja, tem funções que acaba sendo possível encaixar a gestante. Mas e no lar? Em regra é uma doméstica, ela está lá, fica muito limitado, a animosidade ali é latente, se chegou a ponto de ser dispensado e tudo, não é? Então olha o jogadinho, empregada doméstica gestante, estabilidade provisória, direito assegurado, incidência do artigo 4A aí da lei de 72, que depois foi alterada aqui com a advento de 2006, e continua lá. Reintegração, impossibilidade, condenação e indenização substitutiva. Ah, maravilha. Então, com o advento da lei que nós estamos comentando aí de 2006, não há mais controvérsias a respeito da garantia no emprego a ser conferida à empregada doméstica gestante, tendo em vista que o referido dispositivo assegura categoricamente a sua viabilidade, a sua estabilidade provisória. Muito bom. No entanto, o contato permanente da empregada doméstica no seio familiar constitui particularidade apta a tornar inviável a concessão da reintegração forçada no emprego, quando ocorrente a dispensa arbitrária no período gestacional, em proteção à intimidade e vida privada do empregador, direitos esses assegurados com fundamentos aí na CF. Ou seja, o lar é o asilo inviolável, né? Como que o Estado vai lá e empurra, vai ficar aí a gestão? Não, não vai ficar. Então o que faz? Ela não fica. E fica de graça? Não, indeniza. Aqui sim tem um caminho mais sólido. Agora, virando mais uma página, outro ponto aqui super interessante é essa questão aqui da interrupção da gravidez. Né? Por quê? Porque a partir do momento em que interrompe a gravidez, surge controvérsia, discussão acerca do quê? Ora, acerca do que a gente está estudando, né? Acerca da estabilidade. Como é que fica agora a estabilidade se houve a interrupção da gestação? Não tem mais nenê. Não tem nenê. Se não tem nenê, estabilidade para quê? Não é? Assim, num primeiro momento, não é? A estabilidade não é para criança, que nós vimos lá desde o começo, protegeu o nascituro, aquela coisa toda. E se a gestação foi interrompida? Como é que vai ficar? Não é? Então, para entender isso, nós precisamos entender primeiro o que é parto. Olha que bacana. Por quê? Porque como eu disse lá no comecinho, lembra? Que nós advertimos lá do ADCT? O que é parto? Depende para quem. O sociólogo é uma coisa, para uma visão romanceada é outra, não é? Para o médico é frio, é isso aqui. Para o INSS, né? Para as leis previdenciárias, o que importa? Isso, lógico, impacto, não é? Maior a crise que nós estamos vivendo. É o impacto que importa, não é? Então hoje, o que está falando aqui? Medicina fala. Medicina diz assim, ó, que o embrião se torna feto a partir da 12ª semana. E que parto para a medicina é o nascimento, com ou sem vida. Do quê? Do feto. Nasceu com vida ou sem vida, pouco importa, isso aqui é o quê? Isso aqui é parto. Com ou sem vida, isso aqui é parto. E agora para o INSS? Ele tem lá a instrução normativa dele. Não é? Aí, ó, parto para o INSS aí vem a redação. Para fins de concessão do salário maternidade, considera-se parto o evento ocorrido a partir da 23ª semana, 6º mês de gestação, inclusive em caso de quem? De natimorto, nasceu sem vida. Então, muito bem. Para o INSS, o que é parto? Parto é um evento que ocorre a partir do quê? Do 6º mês, da 23ª semana. E para a medicina? Lá atrás, da 12ª para a medicina já é parto, com ou sem vida. E para o INSS? 20ª, leva lá na frente, 23ª. Mas por quê? Por uma questão social, de preocupação com a mulher, de garantir a criança? Não, por uma questão pecuniária. É só a partir do 6º mês, para o INSS, que dali, daquela situação de gravidez de 6 meses, é que pode surgir o quê? Um tal de parto. Então, maravilha. Ou seja, é um parto mesmo, né? O negócio aqui é sério.
Então, muito bom. E aí, como é que fica a regulamentação aí de perder essa gestação por se perdeu aí, sei lá, um aborto, uma questão natural, não é? Que não criminosa, não é? Um acidente, enfim. Como é que fica isso daí? Como é que fica isso daí? Estabilidade. Ela vai se projetar ou não? Não é? Isso aí está regulado na CLT. É terrível a redação. Eu acho isso criminosa, a redação. Mas olha o que diz o 395. Diz assim: em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher que sofreu esse aborto terá um repouso remunerado. Sabe de quanto tempo? De 2 semaninhas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes do seu afastamento. Ótimo, né? Então a mulher, imagina, a mulher vem ali, acalentando aquela coisa e tal, e está grávida, se vê transformar, né? Vê o seu corpo se transformando daquela forma, né? Que a família acompanha aquela coisa, aquele desejo e tal, não sei o que, aí a mulher perde a gestação. Por quê? Sei lá, qualquer coisa, escorregou, ocorreu um acidente, perdeu, porque tinha que perder, perdeu, não importa, perdeu. A lei não fala o motivo, fala o que perdeu. Aí ela terá 2 semanas, né, da perda da gestação para voltar ao trabalho. Você acha que 2 semanas tem como consertar a cabeça da mulher? Porque ela está acalentando, ela está imaginando o que vai ser isso aí. Ela vai nascer, vai ter uma criança e tal, ali o corpo dela todo se transformando, a erupção da vida, não é? O que é a gestação? É um vulcão, ali vai dar à luz, um momento único, ser uma coisa espetacular, porque por mais que tenha várias gestações, cada uma é um momento único, não é? E aí a mulher vai ter o quê? 2 semanas para descansar e voltar. Aí a mulher trabalha na prensa lá, como que? Mano, não tem a menor condição. Né? Mas enfim, é a lei que está aí. Dá até para desenvolver uma tese para pedir mais tempo. E tem muitas nesse sentido, que faz todo o contexto. E aqui um julgadinho, olha que bacana. Recurso ordinário, estabilidade gestante, aborto espontâneo, não é? Interrompida a gravidez, cesso o direito à estabilidade prevista no artigo 10, 2b, lá que nós estamos estudando aí do ADCT. E diz o quê? Uma vez que o escopo, né, o objetivo da norma é primordialmente a proteção do nascituro, não é? O aborto espontâneo, assim, somente gera à mulher o direito a um repouso remunerado de 2 semanas. 395 que nós vimos aí. Tempo considerado pela lei como suficiente à recuperação física e emocional da trabalhadora. Né? Tempo considerado pela lei como suficiente. Poxa, mas não é. Que isso? Não é impossível. Imagina, a mulher volta baladíssima. Né? Mas tem que trabalhar, tem que saber trabalhar e desenvolver tese aí. Maravilha. Então, continuando aí, para os casos de nascimento, então, sem vida, a doutrina, ela vai, e tanto a doutrina quanto a jurisprudência se divide, que está dentro do contexto que nós estamos estudando aí da questão do parto. Olha que bacana essa daqui, ó. Garantia provisória, gestante, natimorto, possibilidade. Tá? Então, vamos lá. 01 ali. A norma constitucional garante a estabilidade à gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Isso daí é o ADCT. Independentemente de ter nascido com vida ou não. Por quê? Porque o ADCT fala que está garantida aí da confirmação até 5 meses após o parto. Mas falou se tem que ter vida? O ADCT não fala nem o que é parto. Não fala nem o que é confirmação, e não fala se tem que ter vida ou se não tem que ter vida, e não fala se é dentro do contrato de trabalho ou fora dele. Você vê, tudo é nós advogados que vamos acertando, pedindo e os juízes julgando. Aí continua. No artigo 10, 2, aí, letra B do ADCT, faz menção apenas a parto. Parto, que é o que nós estudamos. Para a medicina uma coisa, para o INSS coisa outra é. E aí fala lá, não diferenciando entre parto de natimorto ou parto com vida. Então, onde o constituinte não distinguiu, não cabe ao intérprete fazê-lo. Muito bem. E continua. A turma, o desembargador continua aí. 2. Adoto, então, né, a lição da jurista Alice Monteiro de Barros, ao afirmar que
é que a licença tem como fato gerador não só o nascimento do filho, mas também o quê? A gestação. Que, como é sabido, ocasiona à mulher transtornos físicos naturais e até psíquicos. É aí, ó, que está quebrando a lei. É para isso que a gente existe. É para destruir a lei. E encaixar a lei no que nós, advogados, queremos encaixar. Oh, e isso é que é advogar. Por isso que aqui 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 é quanto eu quiser que seja. Não é? E nós vamos encaixando ali no caso concreto. E para terminar esse julgado, ponto 3. No caso em tela, houve o parto de natimorto, quando da 34ª semana de gestação, sendo esse o fato gerador da garantia no emprego, inaplicável à limitação contida no 395 da CLT, já que tal regramento cinge-se à hipótese de aborto, o qual deve ocorrer até a 23ª semana da gestação, segundo a Organização Mundial de Saúde e a legislação previdenciária. E ponto 4. Aqui o juiz, o desembargador, ele deu uma bela de uma encaixada, né? E se... Aqui o advogado do reclamante foi que mandou muito bom. Imagina a tese do advogado do reclamante virando isso aqui, afastando o 395. Foi muito bom. E aí o ponto 4. Dessarte, né, dessa forma, não é, faz jus à trabalhadora a indenização correspondente aos 5 meses após o parto, e não apenas a 2 semanas, conforme deferido na sentença. Recurso autoral conhecido e parcialmente provido. Olha aí, ó, reclamante. A reclamante tomou pau lá no 1º grau. E aqui no TRT, o que ela fez? Ela virou a decisão. Por quê? Porque o advogado foi bom, soube pedir, não é? E ele virou, ele fez uma interpretação lá, afastou o 395. E o certo, frio, era 2 semanas e acabou. Não teve vida, foi o aborto lá, acabou, perdeu a criança, nasceu sem vida, então não tem que ter direito. E o advogado virou aqui, ó, muito bom, não é? Aí aqui o último ponto, não é, das questões que nós levantamos, que eram 5. Então agora o último. O que diz o último? A estabilidade aí dentro do contrato determinado, né, a termo. Agora já está lá a alteração, já está na própria CLT. Primeiro se alterou a súmula, que nós estamos estudando o 244, que nós vimos o inciso 1, já vimos o 2, agora está o 3, aqui na parte de baixo do slide. O que fala? Fala assim, a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista, lá no artigo 10, inciso 2b, é a estabilidade, né? Lá na mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Então, mesmo no contrato determinado, a súmula do TST em 2012 já dava o direito. Depois alterou o quê? A própria CLT. 391A, aquele 391 lá, 391A, da onde é? Da CLT. O que fala? A confirmação do estado, ó, falar a confirmação, quando poderia falar concepção, né, que é para encaixar dentro do contrato de trabalho. Então fala lá, a confirmação do estado de gravidez, advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo de aviso prévio trabalhado ou indenizado, porque se projeta, garante à empregada gestante a estabilidade provisória, prevista na linha B, inciso 2, artigo 10 do ADCT. Portanto, a estabilidade do contrato de prazo determinado é válida sim no contrato, a estabilidade é válida no contrato de prazo determinado, é válida. Por quê? Porque já tinha a súmula e agora tem a lei. Então não tem mais tese para reclamada para dizer, mas excelência, o contrato de prazo determinado já era, isso aí acabou, hein? Não rola mais. Então aqui é um julgado, né? Olha que bacana. Recurso ordinário interposto pela reclamada. Reintegração, indenização correspondente ao período de estabilidade provisória da gestante. É isso que está sendo discutido. Muito bem. O que disse o desembargador? Tem direito a empregada gestante à estabilidade provisória na hipótese de admissão mediante contrato de experiência, contrato a termo, não é? Adoção, com razão de decidir, da orientação contida aí no inciso 3 da súmula 244, que foi a que nós acabamos de ver. Então, tranquilo, esse daí é bem tranquilo, é pacífico já isso aí. Agora a questão da renúncia, né? Esse é bom pensar. Será que aquele que conta com uma estabilidade... E aí não só da gestante, mas conta com uma estabilidade, é possível abrir mão
renunciar a esse direito? Né? Será que é possível renunciar? A renúncia é um termo pesado, hein? Será que dá? Tem um efeito, porque quando você renuncia, não dá para voltar atrás. É diferente de desistir, né? Quando a gente desiste de algum pedido, nós podemos pedi-lo lá na frente. Só vai enfrentar a questão de prescrição, mas pode pedir lá na frente. Agora, se nós renunciamos, aí faz coisa julgada, hein? E aqui, será que é possível renunciar, não é, à estabilidade? Vamos ver, não é? Aí vai enfrentar uma questão do tempo em que você ajuizou, se você demorou para ajuizar ou não. Como é que está isso? Está extremamente dividido. A jurisprudência está inquieta nesse sentido. Tem a súmula e um MOJ regulando. Vamos na súmula primeiro, 396. O que fala? Estabilidade provisória, pedido de reintegração, concessão do salário relativo ao período de estabilidade já exaurido. Então, maravilha. Já exaurido, já passado, já ultrapassado. Então, olha só. Exaurido o período de estabilidade, passou os 5 meses lá depois do parto. São devidos ao empregado apenas os salários do período entre a data da despedida e o final do período de estabilidade, não lhe sendo assegurada a reintegração. É tudo que o advogado reclamante quer, né? Então, o que está dando aqui? Ele falou assim, olha, dentro da bienal, se você entrar dentro dos 2 anos, aí você pode cobrar tudo, né? Ah, mas dentro dos 2 anos já tinha passado 1 ano dos 5 meses pós o parto. Mas pode cobrar tudo? Pode cobrar tudo. Por quê? Porque ela está falando que pode. Que é desde a data da despedida até o final da estabilidade dos 5 meses, tudo será devido. Muito bom. E a OJ 399, que também vem nesse caminho, regulando a mesma matéria. O que ela fala? Fala assim, ó. Estabilidade provisória. Muito bom. Ação trabalhista ajuizada após o término do período de garantia do emprego. Abuso do exercício de direito de ação, não configuração. Ou seja, entrou com a ação depois, a OJ está falando, tudo bem, fica à vontade, não é abuso não, nenhum, pode tocar o pau. E fala assim a redação da OJ. O ajuizamento de ação trabalhista após decorrido o período de garantia de emprego não configura abuso do exercício do direito de ação. Não configura. Pois esse está submetido apenas o prazo aí da bienal que eu já havia comentado. Então, a interpretação apresentada agora é o quê? Da OJ com a súmula. E para coroar o entendimento, o que nós trazemos? Como que o tribunal entende? Não é? E se eu tiver pelo empregado? O raciocínio é um lado. E se eu tiver pelo empregador? Bom, o raciocínio é o outro, naturalmente. E aqui, o julgado, como é que fica? Estabilidade à gestante. Considerando que a estabilidade é um direito que a gestante não pode dispor, pois a garantia cumpre dupla finalidade, a de proteger a trabalhadora contra possível ato discriminatório do empregador e a de garantir o bem-estar do bebê. O fato de a autora não ter ajuizado a ação logo após a dispensa ou dentro do período de estabilidade não pode significar que ela teria aí renunciado à estabilidade. Então, o que esse juiz aqui entendeu, o tribunal aqui entendeu? Entendeu que está dentro da bienal? Tá, então está garantido. Mas isso é pacífico, como nós colocamos no começo? Não, jurisprudência dividida. Eu mesmo tive um caso prático assim, um que foi mais emblemático, foi porque o colega demorou para distribuir. Eu coloquei para o juiz aí, no momento oportuno, falei, mas excelência, por favor, excelência, aqui tem uma questão que a reclamante, aqui não se discute se ela tem ou não tem o direito. A questão não é essa, ainda trabalhando no acordo, né? A questão não é essa, não. A questão aqui é que demorou, excelência, para buscar o direito. Olha só, a procuração, as folhas 8, ela data aqui de 3, 4 meses no máximo da gestação da reclamante. Só que a ação foi ajuizada lá na frente, excelência, com o nítido caráter de se buscar o quê aqui? O colega já pulou quase dessa altura do meu pescoço, né? Mas, poxa vida, isso aí fragilizou o acordo dele? Nossa,
O juiz, deixa eu ver. Ele foi lá, olhou, era físico, ainda olhou. Poxa, e tal, papai, então, não, então eu estou fazendo, faz a proposta do juízo, pronto. A proposta do juízo baixou a pretensão dele numa boa. Aí conseguimos negociar ali, parceladinho ainda, aí, tá vendo? Então, não adianta, não é pacífico, não é sempre que você vai encontrar um julgado desse. Ah, mas tem a súmula, tem tudo. Mas não é porque tem que você sempre vai conseguir aplicar no seu caso. Né? Agora o outro julgado. Então esse daqui foi do que ajudou o reclamante. Olha esse aqui. Ó. Gestante, estabilidade provisória. Recusa no retorno ao trabalho. Deu o quê? Renúncia. Que foi aquela dica que eu tinha passado lá. Recebeu a notificação da reclamação trabalhista? Chama lá para trabalhar. Olha o que aconteceu nesse aqui. Ó. A Constituição Federal, ao estabelecer o direito à estabilidade da gestante, teve como objetivo proteger a empregada contra a despedida arbitrária e a discriminação em virtude da maternidade. O objetivo do legislador foi propiciar a continuidade do contrato de trabalho. E olha agora. Recusando-se a empregada a trabalhar na empresa sem motivo relevante, sem um motivo minimamente razoável, não é? Quando esta empresa, não é, lhe coloca o emprego à disposição, renuncia o direito à garantia de emprego, pois a Constituição assegura o direito ao emprego e não à indenização. Olha aqui, ó, o advogado da reclamada mandou bem. Não é? Por quê? Porque foi colocado, já vi muitos colegas fazer isso, ele coloca o emprego à disposição na audiência. Fala, excelência, ela ainda tem 6 meses de estabilidade. Então a reclamada está disponibilizando o emprego para ela. Ela pode retornar hoje, agora, junto com o preposto. Já volta os dois, se arrebentando lá dentro do campo, mas já volta os dois para trabalhar. Perfeito? Perfeito. Ah, reclamante, eu não quero. A senhora não quer trabalhar? Não quero trabalhar. Eu quero dinheiro. Ah, você quer dinheiro? Então desculpa, vai no banco. Porque aqui, como está colocado aí, ó, a Constituição assegura o direito ao emprego e não ao quê? À indenização. Muito bem. Então aqui para dar mais uma passada lá no começo, lembra que nós vimos a diferença entre garantia de emprego e estabilidade? Então, garantia de emprego é um instituto lá social, político e tal, para fazer com que não haja demissões, sobretudo demissão em massa, não é? Ainda mais num período como nós estamos passando. E que o termo técnico é estabilidade. Mas olha aqui, ó, o desembargador aqui, que termo que ele utilizou aqui no fim? Ó, não é? Que a empregada, então, a reclamada colocou o emprego à disposição e a reclamante, então, renunciou aí ao direito à garantia de emprego. Não foi o direito à garantia de emprego que ela renunciou, foi o quê? Foi a estabilidade. Então você veja que o termo aí, garantia de emprego e estabilidade, é muito usado como sinônimo, mas não é. Então seja técnico e use o termo correto. Tá ok? A satisfação poxa vida, de estar aí entrando no lar de vocês, ou no trabalho, ou seja lá o que for, isso é de um valor inestimável para mim. Agradeço muito a atenção de vocês. Espero que tenha levado valor ao seu conhecimento jurídico. Lá no comecinho aqui desses slides, tem lá meu endereço de e-mail, contato, não é? Fica à vontade para passar, acho legal. Cada pouco eu estou lá recebendo e-mail, pessoal perguntando, professor, sei lá, dá para ajudar numa tese, estou com caso, estou com isso aqui e tal, aí bate um papo, tem um feedback e estamos à vontade, tá ok? Concluo aqui agradecendo a paciência, não é? E esperando que, de fato, tenha um valor, que agregue um valor ao seu conhecimento e que você leve o arquivo. Não é? Nós temos aquele arquivo lá do aviso prévio, leva lá, abre a sua caixinha de maldades, lá no drive do seu computador, tem lá a pastinha de maldades e já coloca essa daí lá. Que nos próximos encontros eu prometo sempre trazer uma maldade bacana para você ir montando o seu arsenal e ser um profissional bom. Né, para enfrentar o que tem aí pela vida. Tá ok? Amigos do Legale. Fica aqui um forte abraço. Sucesso e até a próxima.